Esta é uma situação que acontece constantemente. Um homem conhece uma mulher mais velha. Ela é linda, confiante e possui uma energia que as mulheres mais jovens simplesmente ainda não desenvolveram. A química é intensa, diferente de tudo o que ele já sentiu antes. Ela o entende, não faz joguinhos, sabe exatamente o que quer. E o que ela quer, ao que parece, é ele. No papel parece ser a pessoa certa, exceto que o instinto dele continua reagindo. Aquele sentimento surdo, silencioso e persistente, que não para de dizer: Ei, você tem certeza disso? E ele continua pedindo para aquela voz se calar. Esse momento preciso é exatamente onde tudo dá errado. Bem-vindos! Este é um espaço criado para homens que estão cansados de serem pegos de surpresa pelos relacionamentos e estão prontos para entender realmente o que está acontecendo abaixo da superfície. Aqui não focamos em teoria, focamos na psicologia prática do mundo real, aquela que realmente muda a forma como você vê as coisas. Se isso soa como algo que você precisa na sua vida agora, junte-se a uma comunidade crescente de homens que escolhem a clareza em vez da confusão. Agora vamos direto ao ponto. Ela é mais velha, significativamente mais velha, não apenas por alguns anos. Já foi casada antes e não funcionou. Depois disso, esteve noiva, e isso também não funcionou. Carrega uma bagagem emocional de ambas as experiências. Ansiedade, problemas de confiança, o pacote completo. A saúde dela não é excelente. O estilo de vida dela e o seu estão em extremos completamente opostos do espectro. E por trás de tudo isso, por trás da química, da conexão e do sentimento de que vocês são perfeitos um para o outro, há um relógio correndo. Esse relógio não é seu, mas ela precisa que você sinta que é. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque não estou falando apenas desta situação específica. Estou falando de um padrão. Um padrão que se repete repetidas vezes quando os homens se envolvem com mulheres que chegaram a um certo ponto da vida e perceberam que o tempo está se esgotando. A razão pela qual os homens não veem isso não é porque sejam bobos. É porque estão focados em como ela os faz sentir. E sentir-se bem é uma distração enorme. Olha, vou ser direto com você. A história que acabei de descrever já foi ouvida 100 vezes. Nomes diferentes, detalhes diferentes, mas o mesmo filme. Não estou aqui para dizer que as mulheres mais velhas são pessoas más. Esse não é o ponto. O ponto é que existe uma dinâmica muito específica que acontece quando um homem se envolve com uma mulher significativamente mais velha. A maioria dos homens entra de cabeça nela com os olhos bem abertos e o cérebro completamente desligado. Seu instinto não está estragado. Seu instinto é a coisa mais inteligente na sala. A questão é, por que você continua ignorando-o? Se você já ignorou um sinal de alerta sobre alguém e se arrependeu depois, sabe o quão real isso é. Os sinais de alerta nunca foram invisíveis. Estavam bem ali, na frente dele, o tempo todo. Então, por que ele não os viu? Por causa daquilo de que ela estava fugindo. Uma vez que você entende o que a impulsiona, o que realmente existe por baixo de tudo, tudo se encaixa. Então vamos falar sobre o que realmente está acontecendo do lado dela. Porque esta é a parte que a maioria dos homens ignora completamente. E é a parte que explica tudo. Quando uma mulher chega aos 30 e poucos, ou final dos 30, e ainda não tem filhos, algo muda. Não emocionalmente, mas biologicamente. O corpo dela começa a enviar sinais, e muito fortes. E esses sinais não se importam com o momento, com a compatibilidade, ou se o homem com quem ela está é realmente a pessoa certa. Eles só se importam com uma coisa. A janela está se fechando. Agora combine essa urgência biológica com a pressão social que ela vem suportando. Ver as amigas terem filhos, responder às perguntas da família e fazer cálculos mentais todos os meses. E o que você tem é uma mulher que, admita ou não, está operando a partir de um lugar de escassez. A escassez faz com que as pessoas se movam rápido. Faz com que ignorem as incompatibilidades. Faz com que pressionem com força. Isso é o que se chama de febre do bebê. Antes que você revire os olhos para o termo, me escute. Não é um insulto, é uma descrição.
É o que acontece quando o desejo de ter um filho deixa de ser uma preferência e se torna uma obsessão. Começa a dirigir cada decisão, cada relacionamento e cada conversa, mesmo aquelas que tecnicamente não são sobre filhos. Você já notou como as coisas avançam um pouco rápido com ela? Como ela traz o assunto do futuro logo cedo? Como existe essa urgência subjacente que você não consegue nomear totalmente, mas que definitivamente consegue sentir? Isso não é coincidência. É o relógio falando. E aqui está o que vai doer um pouco. Ela não está apaixonada por você. Ainda não. Realmente não. Ela está apaixonada pelo que você representa. Você é jovem o suficiente. É saudável o suficiente. É estável o suficiente. Você preenche os requisitos que o relógio biológico dela precisa marcar. A química, essa química real e inegável que você sente, não é falsa. Mas também não é a história toda. Química não é o mesmo que compatibilidade. E definitivamente não é o mesmo que ser escolhido. Olha, as mulheres que congelam seus óvulos não fazem isso levianamente. É uma decisão que custa dinheiro, tempo e desconforto físico. Você não passa por tudo isso a menos que ter um bebê seja seu objetivo principal. Não uma meta, o objetivo. E se você é o homem que está mais próximo dela agora, parabéns. Você é o candidato. Tenha você se candidatado à vaga ou não. Ela não está tentando te fazer infeliz. Está tentando resolver o problema dela. E você acaba sendo a solução mais conveniente disponível. É uma forma fria de dizer, mas é melhor ouvir a versão fria agora do que a versão cara mais tarde. Pense na matemática por um segundo. Existem 8 bilhões de pessoas neste planeta. Metade são mulheres. E de alguma forma você se convenceu de que esta em particular, com este conjunto específico de complicações, é aquela de quem você não consegue se afastar. Não estou dizendo que ela não seja especial. Estou dizendo que sua mentalidade de escassez está fazendo a maior parte do trabalho de te convencer. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas. O melhor momento para uma mulher ter filhos, biológica, estatística e medicamente, é no início dos 20 anos. Isso não é uma opinião. É simplesmente como a biologia humana funciona. A fertilidade cai, o risco aumenta e a matemática se torna mais difícil a cada ano que passa. Nada disso é culpa sua, mas se torna seu problema no momento em que você aceita participar disso. A maioria dos homens não percebe que já está dentro dessa dinâmica até que seja tarde demais para se retirar de forma limpa. E falando em ser tarde demais, nem sequer chegamos à parte em que as coisas ficam realmente desconfortáveis. O que acontece, na verdade, depois que ela consegue o que quer? Começa muito antes do bebê ou do anel. Começa com algo chamado frame, enquadramento. Toda dinâmica entre duas pessoas tem um frame. Um frame é basicamente dentro de qual realidade o relacionamento está operando. De quem são as prioridades que ditam o ritmo? De quem é o cronograma que impulsiona as decisões? De quem são as necessidades tratadas como urgentes e de quem são as tratadas como negociáveis? Em todo relacionamento, uma pessoa está dentro do frame da outra. A questão é apenas qual de vocês é. Analise a situação honestamente. Ela é mais velha, então o cronograma dela já está ditando o ritmo. Ela tem uma bagagem emocional que exige um manuseio cuidadoso, então as necessidades emocionais dela já são a prioridade. Ela tem problemas de saúde, hábitos de vida com os quais você não concorda e valores sobre o corpo e escolhas dela que são completamente opostos aos seus. E você está aí sentado, tentando racionalizar tudo isso. Você está tentando se convencer, repassando isso na sua cabeça repetidas vezes, como se pensar o suficiente fosse fazer as bandeiras vermelhas desaparecerem. Irmão, você já está no frame dela. Você só não admitiu ainda. E falando em ser tarde demais, nem sequer chegamos à parte em que as coisas ficam realmente desconfortáveis. O que acontece, na verdade, depois que ela consegue o que quer? Começa muito antes do bebê ou do anel. Começa com algo chamado frame, enquadramento. Toda dinâmica entre duas pessoas tem um frame. Um frame é basicamente dentro de qual realidade o relacionamento está operando. De quem são as prioridades que ditam o ritmo? De quem é o cronograma que impulsiona as decisões? De quem são as necessidades tratadas como urgentes?
e de quem são as tratadas como negociáveis. Em todo relacionamento, uma pessoa está dentro do frame da outra. A questão é apenas qual de vocês é. Analise a situação honestamente. Ela é mais velha, então o cronograma dela já está ditando o ritmo. Ela tem uma bagagem emocional que exige um manuseio cuidadoso, então as necessidades emocionais dela já são a prioridade. Ela tem problemas de saúde, hábitos de vida com os quais você não concorda e valores sobre o corpo e escolhas dela que são completamente opostos aos seus. E você está aí sentado tentando racionalizar tudo isso. Você está tentando se convencer, repassando isso na sua cabeça repetidas vezes, como se pensar o suficiente fosse fazer as bandeiras vermelhas desaparecerem. Irmão, você já está no frame dela. Você só não admitiu ainda. Não estou aqui para fazer você se sentir bobo. Esta é uma das armadilhas mais comuns em que os homens caem, muitas vezes chamada de mentalidade do consertador. É aquela parte do cérebro de um homem que olha para uma mulher com problemas reais, visíveis e inegáveis e, em vez de vê-los como motivos para terminar, começa a tratá-los como um projeto. Você acredita que se a amar do jeito certo, tiver paciência suficiente e der o suficiente de si mesmo, poderá consertar o que está quebrado. Você quer ser aquele que finalmente faz as coisas funcionarem. Esse instinto vem de um lugar bom, mas vai te destruir. Você não pode consertar o dano emocional de outra pessoa com seu amor. Você pode apoiar alguém que esteja fazendo o trabalho, mas apoiar e resgatar não são a mesma coisa. A linha entre os dois se torna borrada rapidamente quando a química é tão boa. Agora vamos falar da parte em que a maioria dos homens realmente não pensa até estar em um tribunal. Se você tiver um filho com essa mulher, ou com qualquer mulher de quem você não tenha total certeza, não está apenas tomando uma decisão de relacionamento. Você está tomando uma decisão legal, uma decisão financeira e uma decisão que durará décadas. O tribunal de família não se importa com os seus sentimentos. Não se importa com quão boas eram suas intenções ou que você tenha tentado. Ele se importa com a lei. E a lei, na maioria dos lugares, não foi desenhada pensando em você. Já conversei com homens bons e decentes que passaram por isso. Tiveram o filho, construíram a vida e fizeram tudo certo. Então, um dia, ela decidiu que tinha acabado. De repente, esses caras estavam vendo seus filhos em fins de semana alternados e vendo seus contra-cheques evaporarem. A resposta, quase sempre, é que eles ignoraram as bandeiras vermelhas no início. Deixaram que a química anulasse a lógica e deixaram que o frame dela se tornasse o deles. No momento em que perceberam, o contrato já estava assinado. Uma vez que uma mulher que opera a partir desse nível de urgência consegue o que quer, a dinâmica muda. Você deixa de ser o homem que ela precisava para ser o homem que ela está gerenciando. Aqui está algo sobre o qual quero que você reflita. Se você já olhou para trás em um relacionamento e percebeu que os sinais estavam lá o tempo todo, você sabe que a honestidade é onde o verdadeiro crescimento começa. Antes de se culpar, há uma pergunta que atravessa tudo isso. Uma pergunta que todo homem deve se fazer. Se ela não tivesse a aparência que tem, e se a química não estivesse lá, você ainda consideraria isso? Você ainda estaria racionalizando a ansiedade, os problemas de saúde, a bagagem emocional, os valores incompatíveis e a urgência biológica que ela está sinalizando para você? Você ainda estaria aqui tentando fazer a conta fechar? Seja sincero, essa resposta te diz tudo o que você precisa saber. O instinto não mente. Ele não dramatiza nem exagera. Seu instinto é a parte de você que não foi comprometida pelo quão bem ela cheira ou pelo quão fluida é a conversa. É a parte de você que silenciosamente faz as contas e pergunta: você tem certeza disso? A maioria dos homens responde aumentando o volume de tudo o mais. Mais tempo com ela, mais química, mais autoconvencimento. Admitir que um investimento emocional pode não ter sido feito para durar é doloroso, especialmente quando ela parece ser a melhor conexão que você teve em anos. Mas ignorar seu instinto não faz com que as bandeiras vermelhas desaparecerem. Apenas adia o momento em que você terá que lidar com elas. Cada mês que você espera, os riscos aumentam e a saída se torna mais difícil.
Se um filho entrar na equação, não há saída, apenas 2 décadas de complicações. A razão pela qual os homens permanecem nessas situações é a escassez. O medo silencioso de que isso seja o melhor que conseguem. O medo de que ir embora signifique se contentar com menos. Esse medo está mentindo para você. Existem 4 bilhões de mulheres neste planeta. Você está dizendo a si mesmo que o único caminho para a felicidade passa por esta mulher específica com um relógio correndo, um histórico fracassado, complicações de saúde e valores desalinhados. Isso não é amor. Isso é escassez. A escassez faz você aceitar termos que nunca aceitaria se acreditasse que tem opções. Você tem opções. A mulher certa, aquela que foi feita para o que você está tentando construir, não virá com 17 motivos para terminar. Ela não vai te obrigar a negociar com seus instintos. Ela não vai precisar que você a resgate dos destroços de relacionamentos anteriores enquanto te pressiona para o cronograma dela. Isso é um projeto, não uma parceria. E você não é um consertador. Você é um homem em busca de algo real. Confie no seu instinto, não cegamente, mas quando seus instintos estão apontando algo há meses, isso é sabedoria. Quanto antes você tratar dessa forma, melhores serão suas decisões. Compartilhe sua história nos comentários. Pode ser o que outra pessoa precisa ouvir. Se você busca uma visão honesta sobre relacionamentos e psicologia masculina, inscreva-se e junte-se a esta comunidade de homens que pararam de caminhar sonâmbulos por suas vidas. Estamos construindo algo aqui, e há um lugar para você. Seu instinto já sabe a resposta. A única pergunta é se você está pronto para ouvir. Se esta história mudou a forma como você vê as pressões ocultas em seus relacionamentos, inscreva-se no nosso canal e dê curtir neste vídeo. Estamos revelando as verdades que muitos tentam manter enterradas. Proteja seu futuro e mantenha-se alerta. O próximo capítulo do Código será revelado em breve.